cada corpo emite uma voz diferente, porque somos todos diferentes. Como é que emitimos, afinal, a voz? É verdade, as laringes são todas diferentes umas das outras, não há nenhuma igual à outra. E o processo de produção da voz, no fundo, é simples, mas eu costumo dizer, para simplificar, que se divide em três partes. A produção da voz, a produção vocal, começa pela respiração, que é um ato muito simples. Quando inspiramos, o ar passa na laringe, vai para a traqueia, para os pulmões, e as cordas vocais estão abertas, não existe som, entra o ar nos pulmões. No ar expirado é que vai haver, se nós quisermos, se quisermos produzir um som, vai haver a vibração das cordas vocais. Havendo vibração das cordas vocais, há a emissão de uma onda sonora. No segundo lugar, há uma vibração dentro da laringe, são as cordas vocais, que vibram em frequências diferentes, conforme o homem e a mulher. No homem vibram a 100 a 150 ciclos por segundo, hertz, na mulher a 200 a 250. Na mulher as cordas são mais curtas, vibram com mais frequência, com uma frequência maior. Em terceiro lugar, depois da produção da voz na laringe, há uma amplificação e modulação que é feita nas cavidades de ressonância, a ampliação no nariz, nas cavidades perinasais, no trato vocal, na cavidade oral, em que a voz é amplificada, por isso é necessário que tenhamos boas condições nasais para que a voz seja de boa qualidade e que tenha bom timbre. A articulação é dada pelos lábios, pelos movimentos da língua, pelos movimentos do palato mole e deste conjunto de mecanismos, pela vontade do cérebro, que comanda estes movimentos através de nervos que saem da base do crânio, o nervo vago e os seus ramos, que é produzida as palavras e a... No entanto, o cancro da laringe é mais frequente do que nós pensamos e cuidamos pouco da nossa garganta. São situações completamente diferentes. Os nódulos resultam geralmente de esforço, de mau uso da laringe, do abuso vocal, da fadiga, a rouquidão, mas portanto, são coisas que até com aspecto, nós quando vemos na consulta, fazemos uma laringoscopia, temos os nódulos, têm uma superfície lisa, geralmente pelo aspecto podemos ter uma ideia muito nítida se é um problema benigno ou maligno. As coisas do esforço geralmente são benignas, a superfície é lisa e geralmente o tratamento ou é conservador ou é médico, cirúrgico, mas geralmente não nos causa grandes problemas. O grande problema, na verdade, o cancro da laringe. Dentro das cordas vocais é a situação com o melhor prognóstico, porque o diagnóstico costuma ser precoce, a não ser que o doente escure completamente e que não venha à consulta. Mas se a rouquidão é precoce, o diagnóstico também pode ser precoce. Nós estamos sempre a avisar e aproveitamos todas as oportunidades possíveis para enfatizar. Uma rouquidão que persista durante mais de 2 semanas deve ser observada pelo otorrino. Não é fazer ecografias e taques e ressonâncias, não vale a pena. São os olhos do otorrino que vão dizer se a lesão é benigna, de aspecto benigno, ou se é suspeita. O grande risco no cancro da laringe são os grandes fumadores. Não quer dizer que os tumores não apareçam em pessoas que não fumem, claro, pode acontecer. Mas isso é 1% das situações. Geralmente é mais frequente, muito mais nos homens do que nas mulheres, e em grandes fumadores e na casa dos 60 a 70 anos. Portanto, é um grupo de risco, o fator de risco é o tabaco, são os grandes fumadores. O álcool potencia, o álcool, as bebidas brancas, não é o vinho de mesa em quantidade moderada que vai fazer mal, mas as bebidas brancas, os whiskies, as aguardentes, os brandis, quando associadas ao tabaco, são terríveis. Quando não somos contra tabaco, depende do excesso de tabaco e do excesso da bebida alcoólica. Por outro lado, o cancro da laringe tem 4 estadios. Como é que se deve tratar cada um destes estadios? Tratamentos há imensos, conforme o estadiamento do tumor, não é? Os tumores pequenos da corda vocal têm um resultado igual ou fazendo uma excisão cirúrgica por laser. O laser foi uma arma milagrosa que apareceu há uns anos, começámos a usar há 20 anos, e que tem uma grande aplicação, não nos nódulos, nas coisas em que é preciso uma disseção fria, com microinstrumentos, mas nos tumores, e é a grande indicação. E no tumor da corda vocal, se for um tumor pequeno, ou cirurgicamente com laser, ou com radioterapia, por exemplo, os resultados são de 95% de sobrevivência aos 5 anos, portanto o resultado é muito bom. Se o tumor é mais extenso, se o diagnóstico não é precoce, ou se o tumor é acima da corda vocal, o quadro muda completamente. Os tumores acima da corda vocal, os supraglóticos, das bandas ventriculares, da epiglote, são tumores embriologicamente diferentes, porque são a parede anterior da faringe e dão metástases com muita facilidade. E podem disseminar com mais facilidade.
dissemina porque fazem metástase, enquanto os tumores da corda vocal não dão Estão metástases. limitados às cartilhagens. Sim, e as cordas vocais têm poucos linfáticos e, portanto, os tumores não expandem, conservam-se muito tempo localizados. A ressecação das cordas vocais, a pessoa fica sem voz. Como é que se comunica depois de deixar de ter a possibilidade de emitir O grande problema dos grandes tumores é quando é preciso fazer uma laringectomia total. Os tumores avançados, como metástase, que é preciso fazer disseção cervical, e há tratamentos conservadores, tratamento chamado de preservação de órgão com quimioterapia e radioterapia, em alguns casos. E com esse esquema podemos garantir uma cura à volta dos 60%. Mas os outros, em que persiste tumor, em que haja uma recidiva do tumor, a seguir terão que ser operados. E em alguns casos, em primeira instância, se for um tumor já do tal T4, um tumor já muito avançado, em que a hipótese também é cirúrgica de imediato. A laringectomia total é um grande drama, porque o doente fica impedido de comunicar à partida, e só com treino, existe treino de recuperação, reabilitação, com vários métodos. As próteses fonatórias são as que dão melhores resultados. A voz esofágica, mesmo quem tem próteses fonatórias deve aprender a voz esofágica, porque se tiver para as válvulas fonatórias é preciso colocar um dedo no estômago traqueal para conseguir que o ar passe através da boca e conseguir falar, comunicar. Quando a pessoa está impossibilitada de tapar a válvula, deve ter a voz esofágica como recurso. Mas válvulas fonatórias, voz esofágica e laringe eletrónica, que é um aparelho que capta as vibrações dos músculos da base da língua, do pavimento, e consegue uma voz, uma comunicação não muito bonita, porque é uma voz monocórdica de robô, mas permite a comunicação. Recuperar a comunicação. Quanto à voz, nunca é demais repetir, evite o tabaco, o álcool e inclua muita fruta e legumes na emenda diária para reduzir o risco de lesões na laringe. Não deixe arrastar uma rouquidão inexplicada por mais de 15 dias.